Muito bem-vindos. Gostaria de falar hoje sobre algo que de verdade é power e queria apresentar para vocês dois approaches, duas formas de ver um assunto único que aparece na Torá. E óbvio que esse assunto tem que ser aplicável para a gente hoje, aqui e agora. Porque tudo que tem na Torá, na verdade, é algo que foi, é e será. A gente fala na Tefilá todo dia, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Quer dizer, Hashem é rei, ele foi e será. E o mesmo, na verdade, acontece com a Torá. Tudo que aparece na Torá são lições para a gente aprender, não que foram, mas que são contemporâneas. Queria começar apresentando um episódio que talvez é muito famoso, na verdade, em Parashat Vayeshev, quando a Torá fala para a gente sobre Yosef. A Torá conta para a gente dois assuntos em Parashat Vayeshev que estão diretamente colocados um do lado do outro. Vamos falar sobre um, sobre o outro e depois aprender uma coisa muito importante. E quando a gente olha em Parashat Vayeshev, a Torá conta para a gente a história de Yosef. De forma muito resumida, a parte que interessa para a gente tem a história de Yosef, a venda dos irmãos, etc. e tal, em um episódio mais específico que a gente vai ver daqui a um minuto. E também um outro assunto de Tamar e Yehudá. Yehudá, uma das 12 tribos, e Tamar, sua nora. A Torá, na verdade, conta para a gente o seguinte, um background da história. Tamar era nora de Yehudá. Yehudá, mais uma vez, uma das 12 tribos. Ela é nora de Yehudá e ela casou com os dois filhos de Yehudá, Er e Onan. Ela casou com Er, ele faleceu. Casou com Onan, Onan faleceu. E Yehudá, sogro de Tamar, falou o seguinte, olha, eu tenho um terceiro filho, o nome dele é Shelah, mas eu acho que eu não vou dar ele para ela, porque os primeiros dois filhos que eu dei para ela faleceram. Então, talvez o meu terceiro filho também vai falecer. Por conseguinte, ele falou para ela, olha, espera um pouquinho, vamos esperar o meu terceiro filho crescer e depois, nesse tempo, ele ia pensar se entregaria esse terceiro filho para ela ou não. De repente, essa moça chamada Tamar, mais uma vez, nora de Yehudá, aparece grávida. E Yehudá fala que interessante, essa mulher é uma chamada Yevamah na Halachá, ela tem que esperar um terceiro irmão para poder casar. Quando o irmão falece sem filhos, ela tem que casar com outro irmão. E de repente, Tamar aparece grávida e contam isso para Yehudá. E Yehudá fala um minuto, ela não podia ter casado com ninguém, como que ela engravidou? No momento que Yehudá é apresentada na frente do Bedin, na frente da corte, Tamar aparece lá e ela fala o seguinte, olha, você tem alguma coisa a dizer? Ela diz o seguinte, olha, a pessoa que me engravidou, está aqui os objetos que ele me deu de penhor. Quando Yehudá viu isso, Yehudá reconheceu que foi ele que teve relações com Tamar, e a Torá fala para a gente duas ou três palavras, uma frase talvez. Vayaker Yehudá, Yehudá reconheceu que foi ele que teve relações com Tamar, mais uma vez sua nora. Vayomer tzadekah mimeni, ela tem razão, o filho é meu. A verdade que a gente coloque aqui entre parênteses, como pode ser que Yehudá teve relações com sua nora e ele não percebeu, etc. e tal, tudo isso, tem muitos comentários sobre isso. O Zohar fala que a gente vê que é uma coisa que não é o que a gente poderia imaginar na novela das 7, das 8, sei lá que horas é a novela. O Zohar conta que a maior prova disso é que a gente vê que saiu daqui David HaMelech e no futuro Mashiach vai sair dessa relação de Yehudá com Tamar. Mas voltando, de alguma forma, Yehudá reconhece que foi ele. E Yehudá fala, Vayaker Yehudá, Yehudá reconhece e fala, fui eu que tive relações com minha nora, não matem ela, porque ela não merece morrer. Vayomer tzadekah mimeni, essa mulher teve relações e fui eu que sou o pai dessa criança. Episódio número 1. Episódio número 2, segundo e último episódio que eu queria falar para vocês e depois aprender algo masteríssimo com vocês, é o seguinte, a Torá conta para a gente, meus queridos, logo do lado dessa parashá, desse assunto, em Parashat Vayeshev de Yehudá e Tamar, que a gente mencionou de forma muito sucinta, a Torá conta para a gente o seguinte, que Yosef era o homem da potência mundial, no caso o Egito na época. O faraó não fazia mais absolutamente nada lá, e Yosef fazia tudo sozinho. E de repente a mulher
a Miss Egito, chamada a mulher do Potifar, Eshet Potifar, ela aparece para Yosef e ela começa a tentar seduzir ele de 1000 formas durante muito, muito, muito tempo. Até que, num certo dia, ela usa suas artimanhas e disse é agora ou nunca, e ela vai tentar o jackpot dela, tentando seduzir Yosef. De repente a gente sabe que Yosef quase, de alguma forma, caiu. A gente está falando mais uma vez, um grande Yosef, mas no nível dele foi um erro tênue, mas quase que teve, no fim nem teve. E disso surgiu Yosef Atzadik, porque José e Yosef tem muitos aí na rua, cada um com seu mérito. Mas Yosef Atzadik só tem um. Da onde surgiu Yosef Atzadik, o justo? Desse episódio que ele se conteve nos 45 do segundo tempo, mais uma vez, a gente está falando de Yosef no nível dele. Agora, o Rashi fica muito incomodado e ele faz uma pergunta para a gente. Qual que é a relação entre esses dois episódios? Na mesma paraxá tem o episódio de Eudá e Tamar, que a gente contou faz 2 minutos atrás, e o episódio de Yosef e a mulher do Potifar, tentando seduzir ele. A Torá coloca um do lado do outro, e o Rashi fica encucado, falando, poxa vida, ele cai da cadeira e fala, como que é possível que a Torá coloque esses dois assuntos um do lado do outro? Qual é a relação entre esses dois assuntos e o que Hashem quer ensinar para a gente hoje, aqui e agora? Rashi traz uma resposta. Rashi diz o seguinte: da mesma forma que foi notável que o ato de Tamar foi Leshem Shamayim, foi por motivos celestiais, onde ela percebeu que da dinastia dela com Yehudá, seu sogro, ia vir David HaMelech e no futuro Mashiach. Assim também a paraxá do lado, o assunto do lado, quando a gente fala paraxá na literatura judaica quer dizer assunto, o assunto do lado de Yosef com a esposa do Potifar também. Porque diz Rashi, a esposa do Potifar viu pela astrologia, e a força da astrologia naquela época, ver o futuro pelos astros, era algo claro. Hoje em dia a gente não sabe interpretar mais isso, então e a gente nem pode olhar o futuro, mas a esposa do Potifar, ela olhou na astrologia, ela falou, olha, eu sei que no master plan de Hashem tem que sair algum descendente meu com Yosef. E ela falou, eu preciso fazer isso acontecer de qualquer forma. E ela tentou seduzir ele. É curioso notar, entre parênteses, pessoal, uma coisa muito interessante, que Tamar, que foi Leshem Shamayim, foi por motivos superiores, ela estava pronta para morrer, ela se jogou no fogo e falou, olha, se vocês quiserem me matar, ok, eu estou grávida, não devia estar, mas a pessoa que teve relações comigo, aqui estão os objetos que ele me penhorou. Se Eudá não se entregasse e falasse, fui eu, Tamar ia morrer porque ela não ia delatar quem teve relações com ela. Enquanto que a esposa do Potifar, que também foi Leshem Shamayim por motivos superiores, ela estava pronta para matar Yosef. Ela falou para o marido dela, olha, esse homem, esse escravo, esse funcionário seu aqui no palácio, ele tentou me seduzir enquanto não tinha ninguém em casa, onde na verdade a gente sabe que ela foi seduzir Yosef. Quer dizer, ambos foram Leshem Shamayim, tanto Yehudá e Tamar, quanto Yosef e a esposa do Potifar, só que lembremos que Yehudá e Tamar estava pronta para morrer, para não delatar Yosef, enquanto que a esposa do Potifar falou, preciso ter relações com ele, custe o que custar, mesmo que se eu precisar matar ele, e foi o que ela tentou fazer, e no fim ela não conseguiu. Fecha o parênteses. Então, de acordo com Rashi, a relação entre esses dois episódios, Yehudá e Tamar, e Yosef, a esposa de Potifar, foi que ambos foram relações Leshem Shamayim por motivos superiores, onde elas viram essas pessoas, tanto no caso de Tamar quanto no caso da esposa do Potifar, que essas relações físicas tinham que acontecer. Óbvio que o pessoal, está falando de pessoas muito grandes, pessoas que viam coisas, e hoje em dia também tem pessoas que veem coisas, mas são, me permitam, tolos, porque tudo que o Shulchan Aruch não permite, a gente não pode mais fazer. Mas a gente está falando de coisas, pessoas profetas e daí por diante. Voltamos. Queria compartilhar com vocês outra resposta magnífica, e é sobre isso sobre aqui que eu quero estacionar, diferente do Rashi, da relação entre o episódio de Yehudá e Tamar e o episódio de Yosef e a esposa do Potifar.
Isso é baseado no Midrash. Eu escutei ele do Rosh Yeshiva de Baltimore, onde eu estudei, Rav Aaron Feldman Shlita, esse Midrash. E aí eu queria pegar o Midrash e desenrolar o shur daqui para frente. O teste de Yosef foi um teste gigante com a esposa do Potifar. A verdade é que Yosef só se tornou Yosef Tzadik, a Tzadik, o justo para sempre, via esse teste. Mas, na verdade, para que ele se tornasse Yosef Atzadik, também era requisitado dele passar um teste grande. Porque, pessoal, preste atenção comigo. Se uma pessoa faz uma corrida de 50 metros, ele ganha uma medalha, essa medalha é legal, provavelmente depois de meia hora essa medalha vai estar perdida na casa ou já no lixo. Uma pessoa que corre uma maratona de 40 quilômetros, e essa pessoa ganha uma maratona, essa medalha vai ser guardada, enquadrada e colocada num lugar com muito mais destaque. Porque conforme a dificuldade do teste, a medalha tem muito mais valor para a pessoa que ganha ela. Então Yosef Atzadik, para ter ficado com o título, a medalha de Tzadik para sempre, tem que ser que o teste foi powerzíssimo para ele. E no caso foi por Eshet Potifar. Daí que a medalha ficou para sempre. Como ele se salvou do teste? Então olha que interessante, pessoal. Diz o Midrash para a gente sabe que ele se salvou do teste e ele, nos 45 do segundo tempo, saiu correndo e falou, eu não vou ter relações com essa mulher, porque ela não é minha esposa. Agora, o que aconteceu na cabeça dele para Yosef sair desse teste? O Midrash conta para a gente sempre o que acontece nos bastidores da história da Torá Kedoshá. Diz o Midrash o seguinte, ele viu, Yosef falou o seguinte para si mesmo, eu sei que o meu avô, Yitzhak, ele foi trazido como um korban por Avraham Avinu, seu pai. E de repente, qualquer coisa invalida um korban e faz ele ficar defeituoso se ele tiver algum defeito. Se eu me comportar da forma que eu não devo, eu também vou acabar perdendo a minha oportunidade de ser, no meu nível, um korban para Hashem. Ou seja, o que incomodou ele nesse momento, ele falou, eu vou perder a minha ligação com Hashem. Continua o Midrash contando para a gente, o que mais Yosef viu para se conter naquele momento difícil, ele viu o seu irmão Reuven. Reuven era o Bechor, e pessoal, preste atenção, o Bechor, o primogênito, tem todos os privilégios que os outros irmãos não têm na Torá. Se a gente for se questionar em algum momento, tem que se questionar, por que quem trabalha no Beit HaMikdash é o Cohen e o Levi? Devia ser o Bechor. E a pergunta é tão boa que de fato deveria ser o Bechor mesmo. Reuven, que era o primogênito, ele, os descendentes dele, deveriam trabalhar no Beit HaMikdash. Por que não trabalharam? A Torá conta pra gente porque em algum certo momento, a mãe de Reuven, na verdade, Leá, que era mãe de Reuven, tinha mais uma irmã, Rachel, casada com Yaakov também. Quando Rachel falece, Reuven diz para si mesmo um minuto, a cama de Yaakov, onde meu pai morava, ele morava fixo na casa com Rachel. Ele também tinha outras 3 esposas. Eu falei um segundo, agora Rachel faleceu, eu vou pegar a cama do meu pai, Yaakov, e vou levar ele para a cama da minha mãe, Leá, a cama dela, para a casa dela, para ele morar lá. Quando ele fez isso, Hashem ficou muito chateado, porque falou, olha um minuto, quem tem que levar a cama dele para algum lugar, se for, é o próprio Yaakov. No nível de Reuven, ele escorregou, ele fez um ato de ímpeto muito rápido, que de alguma forma foi não delicado com a intimidade de seu pai Yaakov. O que aconteceu foi que daí para sempre Reuven perdeu o privilégio de trabalhar no Beit HaMikdash. E por isso nós temos até hoje Leviim e Kohanim. Então, Yosef, voltando, falou para si mesmo, se meu irmão, Reuven, pelo fato de ter pego a cama do meu pai Yaakov e trocado ela de tenda, da tenda de Rachel para a tenda de Leá, sem permissão do meu pai Yaakov, ele perdeu o fato de trabalhar no Beit HaMikdash, perdeu o fato de ser Melech, o rei. Se eu fizer um erro com essa mulher, eu também vou perder isso. Então, Yosef falou, fora perder a ligação com Hashem, como Yitzhak fez, porque eu vou me tornar um korban inapto, também vou perder o reinado que existe dentro de mim. E por último, diz o Midrash, o que mais segurou Yosef de não fazer a vera naquele momento,
Óbvio que foram flashes, né? Não foi do jeito que eu estou contando aqui, devagar, mas foi o terceiro episódio de Adam Arishon. Yosef disse para si mesmo, 1 minuto, o meu tataravô é Adam Arishon, o primeiro homem. Ele fez um equívoco e foi expulso do lugar mais delicioso do mundo, que era o Gan Eden. Se eu fizer haverá o erro de me ligar com a esposa do Potifar, eu vou perder os meus prazeres no mundo. Então foram 3 pontos que seguraram Yosef. 1, perder a ligação com Hashem, ele aprendeu isso de Yitzhak. 2, perder o reinado, Cohen Levi, o fato de ser acima, ele aprendeu isso de quem, meus queridos? De Reuven, como a gente contou a história, e de Adam Arishon, ele falou, vou perder os prazeres do mundo, porque o Gan Eden é o lugar mais delicioso, e a verá que Adam Arishon fez, expulsou ele e a nós todos do Gan Eden. Isso foi o que segurou Yosef, diz o Midrash, de não fazer a verá. O assunto do lado de Yosef, e essa é a ligação entre os dois assuntos de acordo com o Midrash, não como Rashi disse, o seguinte, que Yehudá e Tamar, quando Yehudá viu que Tamar estava grávida, ele falou, vamos julgar ela porque essa mulher merece ser julgada conforme as leis da Torá. E Tamar disse, ok, só tem uma coisa a dizer, o homem que teve relações comigo são esses os penhores dele. Quando Yehudá viu isso, disse, Tzadekah mimeni, ela tem razão, o filho é meu. Ou seja, qual virtude Yehudá olhou para se conter e não deixar Tamar morrer de forma não correta? O Emet, a verdade. Disse Yehudá para si mesmo, olha, eu vendo o Emet, a verdade de forma tão clara, esses são os penhores que eu dei para essa mulher, então era eu que tive relações com ela? 1 minuto. Eu não posso deixar ela falecer, porque o Emet, a verdade está muito clara na minha frente, é como um flash, uma luz forte, eu não consigo deixar isso e fingir que não fui eu. Daqui diz o Midrash, essa é a ligação entre os dois episódios, Yehudá e Tamar e Yosef e a esposa do Potifar. Pessoal, olhem que power. Diz o Midrash o seguinte, tem 2 formas da pessoa se comportar de forma digna durante a vida dele. Uma forma é, isso não é verdade, e eu não quero participar de atos que não têm a ver com a verdade, da mesma forma que Yehudá se conteve e disse, sou eu, porque ele viu a verdade, vendo que os objetos eram dele, foi ele que teve relações com Tamar. E a segunda forma, diz o Midrash, essa ligação entre os 2 episódios, é o seguinte, a pessoa pode falar o seguinte, olha, eu não quero me envolver em coisas que não têm a ver comigo, coisas que são erradas de acordo com os valores da Torá Kedoshá, é porque eu vou perder a minha ligação com Hashem, vou perder o reinado que existe dentro de mim, e vou perder os prazeres que eu posso ter se eu ficar ligado com a Torá Kedoshá, que foi, como a gente explicou, o que Yosef fez para si mesmo. Ou seja, a verá não tem a ver comigo. Não combina comigo. E Yehudá se segura via o caminho do Emet, porque a verá não é a verdade, e eu quero fazer a verdade. E Yosef, por estar ligado por Hashem, por não perder prazeres e por ter o Melech, o rei que existe dentro dele. Na verdade, tem 2 formas, pessoal, da gente não fazer a verá. Olha que interessante. A primeira é que Yehudá disse, sabe o quê? Não combina comigo fazer a verá, porque não é verdade. A segunda é a forma de Yosef. Yosef diz para si próprio o seguinte, olha, eu estou acima da verá, a verá nem tem a ver comigo. As 2 formas são as formas nas quais nós, em situações adversas, temos como ter força para nos sobrepujar e não fazer a verá. A verdade é o seguinte, pessoal, fiquei pensando, se a gente fosse olhar a ideia de Yosef e trazer um pouquinho mais para os nossos dias, seria o seguinte, tenta imaginar que alguém confia na gente, e alguém dá um cheque em branco para a gente, assina e fala, olha, você vai precisar amanhã, no futuro, eu vou viajar, você vai pagar tal conta por mim, então está aqui o cheque em branco, você usa ele para pagar a conta que vai vir, ou qualquer outra coisa que o dono pediu. A pessoa pega aquele cheque, assina um valor e usa o cheque contra o dono, usa ele para uma outra coisa. Quer dizer, na verdade, ele está indo contra o dono, está indo contra a verdade. Essa é uma das formas, e Yehudá falou, eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar o cheque que Hashem me deu a vida e usar ela contra ele, maiúsculo. A segunda forma, que é a forma de Yosef, o que fez ele deixar ele de pecar? E olhem que, pessoal, olhem que interessante, ele disse o seguinte, tenta imaginar
que Hashem colocou a gente, cada um de nós talvez seja, por exemplo, aqui, um médico, que só a gente sabe a cura de alguma coisa específica. E tem um paciente que ele precisa, agora dessa operação, e só você, só eu, a gente sabe sobre como curar ou como fazer aquele procedimento. A pessoa entra lá na sala de procedimento, ele tem 2 horas para fazer aquele procedimento e resolver o paciente, de repente ele entra num joguinho, está muito divertido, jogando algum certo joguinho, ele fica lá e depois de 2 horas falam para ele, aí Habib, terminou a operação, ele fala, opa, esqueci, eu estava no meio do joguinho aqui e me perdi. Como assim? No meio do joguinho? Só você pode salvar a vida dele. E Yosef, na verdade, entendeu que eu tenho um propósito aqui. Eu tenho algo muito maior aqui. Eu fazendo essa verá, eu vou perder tudo isso. Yosef diz, não condiz comigo. Essas são as 2 formas de uma pessoa, em qualquer situação da vida, se segurar para não fazer o que é errado. Ou isso não é verdade, não combina comigo, ou eu tenho um propósito muito maior, isso foge do meu propósito, não tem nada a ver comigo. A primeira foi Yehudá e a segunda foi Yosef. Essa é a relação, diz o Midrash, entre esses 2 episódios que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, do lado um do outro, na mesma parashá na Torá. O nosso job aqui nesse mundo, meus queridos, é seguir um dos 2 caminhos. Ou seguir o Emet, a verdade, ou lembrar quem somos nós e que propósito nós temos aqui. Eu vou me explicar o que eu quero dizer. Nós temos o DNA do mundo, a única coisa, com todo respeito à palavra coisa, o único elemento, vamos falar assim, no mundo que é a única verdade que existe é a Torá. Qualquer coisa que foge do valor que a Torá atribuiu para X, Y e Z, para qualquer coisa que a Torá atribuiu valor, e a Torá tem valor para tudo, deixa de ser verdade, porque a Torá é a única obra verdadeira do começo da criação do mundo até hoje. Isso a gente passou, isso é algo incrível se a gente for pensar, é algo de arrepiar. A gente passou no mundo por muitas revoluções, por muitas inovações, sejam elas tecnológicas, sociais, emocionais, e realmente é powerzíssimo a gente pensar como que é possível que tem um livro que ele foi válido desde o ano 1, do dia 1 da criação do mundo, Adam Arishon, até hoje no século 21, é absurdo, é algo magno. Como que é possível que a mesma lei da Torá que falou sobre Shabbat, sobre honestidade, sobre kashrut e todo o resto que existe, como que é possível que a mesma lei hoje em dia, a gente tem nos estatutos do mundo, constituições do mundo, vira e mexe e mudam as regras. Porque cada vez a verdade nos olhos das nações mudam. Quando a gente tem a Torá não muda. É o único objeto no mundo que do dia 1 ao dia século 21 não teve uma mudança sequer. E a gente pode até se perguntar, e a pergunta é muito boa, por que uma vez um aluno me perguntou por que tudo no mundo tem uma certa desenvolvimento, o relógio de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, mas ainda de 100 anos atrás. O celular hoje não é o mesmo de 1 ano atrás. Os computadores hoje não são os mesmos de um dia atrás. E a pergunta é, então, por que a Torá é a mesma de 5.000 anos atrás? 3.000 anos atrás? E a resposta, meus queridos, é a seguinte: tudo que é imperfeito tem onde aperfeiçoar. Nós, pessoas e objetos, sem comparação um com o outro. A Torá, por ser um objeto perfeito, se mexer em qualquer coisa, estraga. Ou seja, a gente tem que estar ciente que a Torá é o único emet, 100% do mundo, a única verdade do mundo, e é uma obra eterna. Às vezes a gente se fala, olha, eu quero uma prova que a Torá é eterna. A maior prova do mundo que a Torá é eterna é que nunca mudou. Que nenhum valor, nenhuma história da Torá, nenhuma lei da Torá mudou do dia 1 da criação até hoje. Essa foi a forma na qual Yehudá se conteve. O segundo ponto, fortíssimo, foi o ponto de Yosef também. Yosef falou para si mesmo, peraí, se eu errar, eu perdi meu job, meu task, meu ponto de existência aqui no mundo. Ninguém veio para o mundo, pessoal, ao passeio. Cada um de nós tem um job, tem um objetivo que a Torá nos deu, no qual a gente vive aqui nesse mundo. Quando a gente vive dessa forma, dá um ar completamente diferente.
Porque ninguém veio aqui para passear, ninguém veio aqui para viajar, faz parte da vida e tem que aproveitar, mas o objetivo principal, o meio de campo, o goal de cada um de nós, qual que é o goal, qual que é o objetivo? O objetivo é onde tem que acertar a bola em algum propósito que a gente pode ter. No nosso século, qual que é a forma de sobrepujar os testes? Óbvio que tem os dois. Algumas pessoas são mais propensas a isso não condiz com a verdade, então não tem a ver comigo. Outras falam, olha, eu preciso descobrir qual é o meu propósito no mundo, isso foge do meu propósito. Então tem um mix dos dois, dependendo da pessoa, óbvio, mais ou menos um ou outro, mas eu acho que a forma com a qual Yosef sobrepujou o teste, lembrando qual forte é o meu job aqui no mundo, e se eu errar com essa mulher, eu vou por ralo abaixo, então isso não combina comigo. Essa é a segunda forma, eu acho que é a forma que é mais sustentável na nossa geração. O que faria uma pessoa não errar em momentos diversos e diários que a gente tem de teste? Você teve um teste gigante, a gente tem dezenas de testes durante o dia. Sabe que a Torá é muito estrita, por exemplo, com Bitul Torá. Uma das maiores averot, diz o Havetz Haim nos seus livros, que é Bitul Torá. Bitul Torá é a pessoa desperdiçar tempo onde ele poderia estar estudando a coisa mais magnífica do mundo, que é o que a gente está fazendo agora, é estudando a Torá. Eu sempre que olho para Bitul Torá, não olho para isso só como haverá, que óbvio que é verdade, tem acho que algo muito mais forte também por trás disso. Quando a pessoa perde tempo, é chamado, eu penso comigo mesmo, chamado Bitul Haim, está desperdiçando vida. Porque se a gente entende que cada um de nós tem um propósito, então por isso que a Torá é tão estrita com Bitul Torá. Por quê? Podia estar estudando Torá, óbvio, tá certo, mas tem algo muito mais forte do que isso. Quando a pessoa se envolve em tolices, a pessoa não só que não está produzindo, como ele está esquecendo quem ele é e para o que ele veio para o mundo. A gente tem hoje tantas distrações, estava hoje fazendo ginástica, eu vi uma propaganda hoje em dia está na moda esses negócios de apostas e jogos online, sei lá, e estava escrito mais de 4.000 jogos. Pessoal, o problema com isso não é o vício é um dos problemas, mas o problema para mim que eu vejo, sem desmerecer o vício que é grave demais, é a inutilidade da pessoa ficar atrás de uma tela fazendo isso. Espera aí, você é o único que tem como curar aquele paciente. Agora você ficou jogando joguinho na sala de operação, esqueci que o paciente estava lá. Você falou, Habibi, a gente vive aqui 120 anos. Grande parte, quando chega no fim da vida, a pessoa já não funciona tão bem. No começo ele é muito dependente. Tem um momento para dormir, para passear, para comer, para ir no sanitário. Me permitam, quanto tempo útil sobra? Não condiz com a gente perder isso. Diz Yosef, eu tenho um job aqui. Não dá para ficar sentado horas numa série de Netflix. Não combina comigo, não é haverá. Não tem a ver comigo, eu não consigo me ver nessa situação. Por isso que a Torá talvez é estrita, talvez não, com certeza é estrita com a perda de tempo. Porque na verdade é Bitul Haim, pessoal, é perda de vida. Cada um de nós, antes, tem que sentir que a gente tem um job a vir fazer no mundo. Nós e as outras pessoas do nosso lado. Ninguém veio aqui para o mundo, pessoal, para ser influencer do YouTube ou da mídia. Se a pessoa usa isso como trabalho, ele tem que ser, faz parte, não sei, mas esse não é o propósito de alguém no mundo. Ninguém veio para o mundo, pessoal, para ser degustador da melhor carne kasher do mundo com 45 selinhos. Até, não é para isso que a gente vê, mas a carne kasher, tá bom, sartén, bom apetite, mas a gente não veio para o mundo para isso. Yosef entendeu que a pessoa tem um propósito no mundo. E Yehudá entendeu que existe um emet único no mundo. E é muito interessante que Hashem criou a Neshama de cada um de nós. Ninguém consegue se enganar. A gente tenta abrir a geladeira e fechar e comer, e quando a gente está um pouco agitado, comer mais para passar ansiedade, mas Hashem fala para a gente, olha, vai procurar qual que é o problema, entre aspas, que a gente precisa sanar. E Hashem não aceita imitações, e a gente tem um pedaço de Hashem dentro da gente. Então, cada vez que a gente sente um vazio, não é tapar o buraco com um brinquedo novo, com um carro novo, com uma nova comida, é com o que preenche a gente de verdade. O que é isso? Tem que procurar. E isso foi eu daí. E Yosef entendeu que eu tenho um propósito aqui.
Sabe que é muito importante a gente entender que nós temos um propósito e as pessoas do nosso lado também têm um propósito. Vou contar para vocês uma história que o Hafetz Haim contava essa história como uma das suas histórias prediletas. Hafetz Haim costumava contar que a seguinte história. Havia uma história verdadeira. Havia um senhor, anos 1800. Havia um senhor cego, uma vez, que ele caminhava com seu filho. O senhor tinha dificuldade de enxergar, ele era cego. Então, o seu filho acompanhava ele para dirigir ele de ponto A, ponto B, ponto C e fazer os afazeres do dia a dia. E ninguém dava muita bola para esse senhor, nem menos para o seu filho. Olhava para ele, tipo meio rasito, assim, coitado, e tocava o dia, ninguém parava muito para eles. Até que uma vez, um senhor chamado Yankel, Yaakov da época do antigamente, mas já que a história é na Europa, chamado Yankel, Yankel parou, olhou para aquele Yehudi e aquele jovem acompanhando ele, pai e filho. Então falou para eles, olha, eu posso convidar vocês para minha casa? Ele viu que eles estavam fracos e caminhando bastante, pessoas um pouco mais frágeis. Aí o pai falou, não precisa. O pai é um pouco mais severo, assim, pela situação. E o filho olhou com olhos assim, puxa vida, convida a gente, porque eu já não aguento mais andar e faz tempo que a gente não come uma refeição. E de novo o Yankel vira para eles e fala, olha, eu posso convidar vocês para comer uma refeição quente na minha casa? O pai já titubia um pouquinho e o filho abanando o rabo como se fosse, falando, por favor, me convida. Conseguiu convencer o senhor, o pai e o filho, entram na casa e de repente Yankel, dono da casa, começa a conversar com aquele pai que não conseguia enxergar e o filho que acompanhava ele. Fala, vocês têm família? Se ele, mais ou menos, fala assim, como assim mais ou menos? Se ele, olha, esse é meu pai, tenho eu, mas aí é a sua mãe. A minha senhora, minha mãe, faleceu já anos atrás. E a gente não teve muitas oportunidades na vida, porque eu preciso cuidar do meu pai, eu não tenho muito como me virar, então eu sou uma criança e eu não tenho mãe, então a gente faz o que a gente pode fazer. Yankel, dono da casa, falou, olha, será que eu posso convidar vocês para comer mais uma refeição? E entre aspas, enrolar eles, mais uma refeição, e Yankel começou a deixar os dois morando na casa dele. Yankel pega um melamed, um professor, de novo, uma das histórias preferidas do Hafetz Haim. Yankel, dono da casa, pega um melamed, um professor, não tinha escola naquela época, para esse jovem. Esse jovem, pessoal, Yankel, esse jovem fica estudando mais um tempo. Yankel, reiterando, dono da casa, era chamado Rav Yaakov Krantz, até agora não ajuda muito, mas mais famoso como Magid de Dubna. Magid de Dubna recebeu essas pessoas na casa dele. Aquela criança que foi investida nela, que viram que tinha um propósito nela, não, como eu falei para vocês, quando a gente vive com um propósito, a gente vê que os outros também têm um propósito. Era chamado Shlomo, e depois ficou o grande Rav Shlomo Kluger, que dentre muitas obras que ele tem, uma das suas obras é uma obra no Shulchan Aruch, no Código de Leis. Por quê? Porque alguém podia ter visto ele passado e falar, tá bom, tem mais um jovem aí, deixa ele, tchau, ajuda, dá uma moedinha, dá $1 para ele, dá 10 shekalim para ele e vai embora. Ele falou, não, deixa eu investir nele, porque igual que eu tenho um propósito, os outros também têm um propósito. Magid de Dubna apostou no propósito daquele menino e saiu Rav Shlomo Kluger. E já que a gente está falando do Hafetz Haim, eu fui procurar um pouquinho e procurem. Hafetz Haim, com 10 anos de idade, perdeu seu pai. A sua mãe dele, disse, olha, eu não tenho como pagar um melamed para o meu filho, porque eu preciso sustentar minha casa. O Hafetz Haim, durante sua vida, não teve um professor fixo dele. Como que o Hafetz Haim virou o Hafetz Haim, pessoal? Porque ele entendeu que ele veio para o mundo por um propósito. Quem tem propósito é capaz de morder pedra. A gente vê pessoas grandes no nosso mundo, grandes. Pessoas que fizeram projetos. O que aconteceu? Eles falam, olha, eu fui salvo da Segunda Guerra. Se Hashem me deixou aqui, tirou todo mundo que estava ao meu lado, deve ser que eu tenho um propósito. Decidi doar minha vida para X, Y ou Z. Quando a pessoa entende qual que é o Emet, esse foi o caminho de Yehudá, e o que a gente está falando agora, se a pessoa entende que ele tem um propósito, isso dá uma força tremenda para a pessoa e nada para a pessoa. Em Novardok, na Yeshiva de Novardok, sabe que na época de antigamente as pessoas sempre iam procurar os melhores bachurim e pediam para o Rosh Yeshiva, eu quero saber quem é o melhor aluno da sua Yeshiva.
E conta-se que uma vez o Alter de Novardok, o chefe de Yeshiva de Novardok, disse para aquele senhor, entrou no Bet HaMidrash, começou a olhar, apontou para aquele jovem que estava do lado no cantinho esquerdo, falou, olha, esse jovem é o melhor lamdan, é o homem que mais estuda. Depois apontou para o lado direito, falou, esse homem que você está vendo lá no cantinho estudando, dizendo o chefe de Yeshiva de Novardok, para aquele senhor que perguntou que era o melhor Bahur, esse segundo é o homem mais baqui, é o homem que mais tem conhecimento de todo o Talmud, de toda a Torá. E aquele senhor falou, uau, o primeiro é o mais estudioso, o segundo é o mais conhecedor de cor de todos os trechos do Talmud, de todos os trechos da Torá. Mas disse o Alter de Novardok, esse é o homem que você me perguntou qual que é o melhor Bahur. E aquele senhor pergunta para o chefe de Yeshiva de Novardok, para o Alter de Novardok, que ele tem a mais do que os outros dois que você me apontou. Disse ele, esse terceiro é o maior mevakesh, é aquele que mais quer. Porque quem tem propósito, quem quer, ele é maior do que os outros dois. No fim, a história provou que esse terceiro homem, de fato, era o maior. Esse terceiro jovem, no fim, com o histórico de sua vida, se transformou em Rav Yaakov Kanievsky, mais conhecido como Steiper. Não porque era o maior Lamdan, não porque era o maior Baqui, mas porque era o maior Mevakesh, o que mais tinha sede. E nesse ponto final do Shur, meus queridos, quando a gente tem tantas adversidades no mundo, e de novo, tantos passatempos e tantas, me permitam, diversão é importante, mas perda de tempo é veneno. E o ponto não é só não perder tempo. Mas por que eu não vou perder tempo? Porque eu tenho emet dentro de mim. Como o Yehudá ensinou para a gente. Porque eu tenho um propósito. E nesse ponto final, queria mostrar um ponto power referente a isso para vocês. E com isso a gente conclui. Vaigash Elav Yehudá. Parashá, depois, ainda sobre Yosef, a Torá conta para a gente sobre Yosef, fazendo os irmãos, quando viam pedir comida e não sabiam que aquele homem que estava no Egito era Yosef, falou para eles, olha, traz um outro irmão de vocês, quem é o pai de vocês, fez 1 milhão de perguntas e os irmãos iam e voltavam. E Yosef, entre aspas, sequestrou um irmão e pegou outro irmão. A Torá conta para a gente algo que parece, me permitam, uma novela. Até que Yehuda chega em um certo momento e chegando para Yosef, que de novo não sabia que era Yosef e pensou que era um dos reis do Egito, e fala para ele o seguinte, meu irmão, no carioquês, meu irmão, olha, ou você devolve Binyamin para a gente que você sequestrou agora e dá comida para a gente, para de interrogar a gente não aguenta mais você ir e voltar, e fazer a gente ir e voltar e fazer perguntas que a gente não fez nada para você, ou eu vou destruir o Egito. Ou seja, Vaigash Elav Yehudá, Yehudá chegou, me permitam, peitando Yosef. De novo, ele não sabia que era Yosef, imaginou que era um dos faraós, um dos homens potentes, da maior potência do mundo, que era o Egito. O Midrash até conta que os pelos de Yehudá começaram a sair pela sua roupa. O sangue começou a sair dos olhos de Yehudá. E a pergunta famosa que muitos comentaristas fazem é um segundo. Pouquíssimos versos antes, quando Binyamin foi sequestrado por Yosef, e Yosef falou, olha, deixe Binyamin aqui, vocês podem ir embora levar comida com vocês para o pai de vocês. E Yehudá vira para Yosef e fala, Manidaberu manistadak, puxa, o que a gente pode falar para o senhor? Cabisbaixo, fofolete, abusacana, tranquilinho. Logo, poucos versos seguintes, em seguida, Yosef chega bravo com Yosef. E a pergunta é, de onde veio essa força? Como que ele foi se defrontar com o quê? Com o maior homem da maior potência do mundo, que no caso era Yosef, mas mais uma vez ele não sabia que era Yosef. Inclusive o Midrash conta para a gente, pessoal, para a gente entender a pergunta e fechar o assunto de hoje, é o seguinte, que Yosef falou para, e Yehudá, melhor dizendo, falou para Yosef o seguinte, se você não parar com essa brincadeira de mandar a gente ir e voltar, trazer mais outro irmão, e deixar um irmão trancado aqui,
eu vou derrubar, vou matar você e o seu faraó. Não só isso, diz o Midrash, no Egito tem 13 shuks, 13 marketplaces, 13 lugares, feiras de comércio. Eu vou destruir os 13 e não vai sobrar nada do Egito. Pessoal, Yehudá chegou com uma força, com um vigor que Yosef ficou com medo. O que Yosef fez? Começou a chorar. E foi nesse momento que Yosef se revela aos seus irmãos, manda trancar a porta e fala, eu não sou o homem que vocês estavam imaginando no Egito. O Paró, eu sou Yosef, aquele homem que vocês venderam há 20 e poucos anos atrás, me venderam. A pergunta é, de onde Yosef teve Yehudá teve a audácia de ir de frente com Yosef? De onde Yehudá teve essa força? Talvez Yosef de verdade era o que tudo dizia, o homem do Egito ia matar ele. Era o Shimon Schwab, no seu livro Men Betashevá, traz algo magnífico. Ele diz que ele escutou em nome de um dos grandes homens de Yeshiva de Teus, na Europa ainda, Rav Elia Meir Bloch, um conceito. O homem, quando decide fazer algo, diz Rav Bloch, trazido pelo Rav Schwab, quando o homem decide fazer alguma coisa, depois que ele toma sobre si a responsabilidade, Hashem dá o potencial para a pessoa. E não o contrário. Nós tendemos a pensar que já que eu tenho este dom, eu preciso usar este dom. Isso é verdade. Mas muitas vezes quando a gente não tem esse dom à flor da pele, diz Rav Bloch, Yehudá falou o seguinte, eu não consigo mais ver meu irmão sofrendo, Binyamin, e meu pai longe. Um minuto. Seja quem for esse homem, eu vou chegar para ele e falar para ele, Habibi, solta o meu irmão, senão eu vou destruir tudo aqui. Da onde ele teve a força? A resposta é que ele não tinha nenhuma força. Ele era forte, tá certo? Mas a força para peitar Paró ele não tinha. Porque Paró é o mais poderoso do mundo. Mas uma vez que ele decidiu sobre si, tomar essa responsabilidade positiva e fazer algo que era produtivo e correto, Hashem depois disso deu o poder para ele, deu as habilidades para ele. De acordo com a Torá Kedoshá, as habilidades não fazem a pessoa somente, o fato da pessoa dar um passo para frente traz habilidades para cada um de nós, conforme o que a gente for fazer, obviamente coisas corretas. A obrigação, se auto-obrigar traz habilidade, e não somente que as habilidades provêm uma possibilidade de responsabilidade. Lembrem disso. Isso é fácil notar no mundo, pessoal. A gente olha pessoas grandes, essas pessoas grandes não eram pessoas tão capazes, mas elas deram um passo para frente e falou, eu vou me responsabilizar, eu vou fazer, eu vou ser. E com isso tiveram as ferramentas dadas por Hashem a eles. Pessoas em coisas boas e lo aleno sem comparação para coisas ruins também. Nós temos um job no mundo, vaigash, peitar situações, porque Hashem falou, olha, cada um de nós veio para o mundo com um propósito. Quando a gente tem um objetivo no mundo, meus queridos, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Mas o primeiro passo é acreditar de verdade que a gente tem a verdade. Que a gente não pode sucumbir para bobeiras porque a gente tem a verdade. E muito mais do que isso, como eu falei para vocês, que nós temos um propósito, cada um de nós como pessoa e o povo Yehudi num total. E com essa história a gente fecha o show de hoje, Bezerra Hashem. Havia um casal numa yeshiva, que estava alguns meses sem receber 2/3 do salário. O salário que se ganha em yeshivot não é algo estrondo. Na verdade, em vez de sobrar salário no fim do mês, sobra mês no fim do salário. E ganhando 1/3 do salário, nem tem o que se dizer. Yeshiva estava em apuros e pagava muito pouco, já estava pagando 1/3 do salário, até que chegou o grande dia de Pesach. Um pouco antes de Pesach, da festa de Pesach, veio um doador, deu uma doação grande para aquela yeshiva, e a yeshiva começou a florescer de volta financeiramente, e decidiu, óbvio, imediatamente pagar o staff que não tinha recebido 2/3 do salário. Foram para um dos rabanim dessa yeshiva
Ele falou, olha, até agora a gente pagou 1/3, a gente pede desculpa pelos últimos meses, plural, e agora nós temos como ressarcir esses 2/3. A gente vieram dar o dinheiro para o Rav. O Rav falou, de jeito nenhum. Eu preciso do salário para viver, os meses já passaram, eu já vivi, então eu não preciso mais disso. O staff da Yeshiva, o pessoal da Yeshiva, da tesouraria da Yeshiva, falou, um minuto, a gente precisa pagar para o Rabino. Falou, se o Rabino não quer aceitar, a gente tem uma forma. Foram para a Rabanite dele, para a esposa dele. No caso, a esposa falou, escutou e falou para o pessoal da secretaria, olha, que tinha que pagar. Falou, olha, de jeito nenhum. Eu e meu marido, a gente já conseguiu viver, a gente já passou os meses, o dinheiro é para que a gente possa viver, sim, já viveu, então a gente não precisa mais do dinheiro daqui para trás, daqui para frente a gente agradece receber o salário por inteiro. Mas os meses que passaram, de jeito nenhum. Então o pessoal da secretaria de Yeshiva, da tesouraria de Yeshiva que foi pagar para eles, falou o seguinte, olha, ok, a gente pode não pagar para vocês, nobre da parte de vocês, mas a gente tem uma pergunta, como vocês sobreviveram com 1/3 do salário? Pessoal, escutem, quando a gente tem um propósito, tudo se torna possível. Disse a Rabanit como a gente sobreviveu, porque uma das comidas que é muito barata em Israel, essa história aconteceu em Israel, é berinjela. Então, quando a gente viu que tinha pouco salário, a gente fez um tipo de um peixe de berinjela. Depois eu aprendi a fazer sopa de berinjela. Depois eu aprendi até a fazer no Shabbat chulent de berinjela. A gente está falando de um casal, mais famoso como o casal Steinman. Rav Ari Leib Steinman e sua esposa, sua Rabanit Zichronon Libraha. O propósito traz força para tudo, até para viver com berinjelas, porque quando a gente tem um propósito maior, viver com berinjelas não machuca. E quando a gente não tem propósito, todos os luxos do mundo não são suficientes. Semana de propósito e de Emet maravilhosa para todos nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.